E aí, pessoal? E aí, pessoal? Eu sou a Camila. Eu sou o Kaique. E bem-vindos ao Sinistragem. Você já parou pra pensar como será a vida após a morte? No céu tem pão? É uma coisa meio complicada de a gente ficar pensando, porque ninguém sabe como realmente é. Mas a gente se pergunta, será que realmente existe algo bom, que é o céu, e também um lado ruim, que é o inferno? E é claro que muitas vezes a gente vai se perguntar se de fato existe um outro lado, né? Ou se depois que morremos, irá acabar tudo e estaremos em um sono eterno. Pois é. E daí? Qual seria o nosso propósito de termos existido? Vamos reencontrar nossos entes queridos que já faleceram? Não sei. Bom, são inúmeras as perguntas que a gente não consegue responder, até porque ninguém nunca voltou pra contar. Eu vejo gente morta. Mas tem relatos de pessoas, sim, que dizem que morreram e voltaram à vida. Ou seja, teve mais uma oportunidade. Então bora com a gente saber mais dessas histórias misteriosas, onde vamos falar sobre alguns relatos de pessoas que tiveram essa experiência de quase morte. E já vai soltando uma reencarnação em cima desse like. Se inscreva aqui no canal porque vai rolar muito conteúdo pra vocês. E bora pro vídeo! Pessoal, como falamos na introdução do vídeo, são muitas as perguntas, e que de certa forma nos deixa com a pulguinha atrás da orelha. Tá com carrapato mesmo. Mas só quem passou por essa experiência de EQM, que significa experiência de quase morte, pode nos dar uma pequena esperança de saber como é lá do outro lado. Mas como são, na verdade, essas experiências de quase morte? Não sei. Bom, segundo relatos, o indivíduo é dado como morto por alguns segundos e, em alguns casos, até por minutos, onde param de respirar e ficam sem batimentos cardíacos e também sem sinais de atividade cerebral. Mas graças a algumas modernidades, como desfibriladores cardíacos e manobras de ressuscitação, algumas pessoas acabam voltando à vida. E nesse tempo que estiveram mortas, algumas delas contam que tiveram uma experiência sobrenatural. Sim, e sabia que esse tema começou a ficar mais popular a partir do ano de 1975, onde um psiquiatra, psicólogo e filósofo norte-americano chamado Raymond Moody lançou alguns livros, como Experiências de Quase Morte e também o livro Vida Após a Morte, o qual este último tem cerca de 150 depoimentos de pessoas que tiveram essa experiência sinistra. Bom, e ao longo dos seus estudos, ele acabou concluindo que tinha 9 dessas experiências, e que essas pessoas que passaram por essas experiências de quase morte tinham algo em comum, e quase todas davam relatos parecidos uma das outras. Caralho, cuzão! E essas pessoas relataram ter experiência fora do corpo, onde entram por um túnel que possui uma luz no final e encontram um ser espiritual, onde muitas das vezes era identificado como Deus ou Jesus. E também dizem que encontram familiares já falecidos, sentem também um sentimento de paz e ausência de dor, dizem ver uma versão da própria vida aqui na Terra, e também relatam não querer mais voltar à vida, dentre outras coisas aí. E pessoas que passaram por isso relatam que durante essa experiência a noção de tempo desaparece, mas para a ciência esses casos é ainda um tanto controverso. Mesmo com muitas pesquisas e relatos de pessoas, segundo a ciência, nenhuma teoria ainda foi aceita como verdadeira, pois eles também têm explicações para algumas dessas experiências sobrenaturais. Sim, eles dizem que essa tal luz que as pessoas veem em um túnel pode ser causada pela falta de oxigenação no cérebro, que devido a isso causa uma ativação das células da visão. E essa sensação de sair do próprio corpo pode estar relacionada ao sono profundo que a pessoa está, e até o uso de medicamentos. Isso acontece porque essas atividades ativam uma parte do cérebro chamada giro angular. Mas por que os casos são tão parecidos uns com os outros? Segundo eles, isso ocorre porque, como vemos isso, por exemplo, em filmes e livros, a gente passa a acreditar que será exatamente assim, onde as imagens ficam gravadas na nossa cabeça. Mas alguns fatos a medicina não consegue explicar não. Tipo o fato do indivíduo que já está clinicamente morto retornar à vida. E tipo, quando acordam, recordam exatamente de momentos que ocorreu dentro da sala do hospital. Bom, é bem complicado, não dá para saber ao certo. Tipo, ou você acredita nessas pessoas que passaram por essas inúmeras experiências, ou acredita na ciência. Bom, então bora para os casos de pessoas que passaram por essa experiência de quase morte, onde vamos contar alguns resumidamente, que tiveram suas experiências lançadas em livros e até mesmo em filmes. Um desses
casos aconteceu lá em 2008, onde um neurocirurgião americano chamado Eben Alexander acordou com fortes dores de cabeça e quando chegou ao hospital foi diagnosticado com um tipo raro de meningite bacteriana. E foi tão agressiva que fez ele até ter convulsões, o que fez com que entrasse em coma induzido. Daí depois de semanas sem nenhum tipo de melhora em seu quadro, deram seu caso como encerrado e avisaram seus parentes de que a possibilidade de sobrevivência era quase nula. Mas o inesperado aconteceu. Depois de 7 dias, ele voltou do coma e relatou essa experiência que ele teve de quase morte em um livro, lançado por ele em 2012, chamado Uma Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. Nesse livro, ele conta que ficava sobre nuvens cor-de-rosa e na companhia de seres transparentes. E nesse tempo ele sentiu que estava lá por anos, pois não tinha noção de tempo. Também alegou outras coisas que estão relatadas em seu livro. Olha, realmente, não dá pra negar que isso é bem sinistro. É verdade. Bom, outra experiência aconteceu em 2003 e essa foi com uma criança chamada Colton Burple, que na época tinha apenas 4 anos de idade e sua história foi publicada em um livro pelos seus pais. Esse livro foi lançado em novembro de 2010 e ele se chama O Céu é de Verdade, a história do menino que foi ao céu e viu o trono de Deus. E em 2014 foi lançado o filme sobre este caso, onde também ficou chamado de O Céu é de Verdade, assim como no livro. Bom, na vida real, o pequeno Colton teve que passar por uma cirurgia bem delicada e ela teve que ser realizada às pressas, pois ele estava com apendicite aguda e que havia se rompido. E o garotinho, após essa cirurgia arriscada, conta que tinha deixado seu corpo e foi levado ao paraíso, onde afirma ter visto um ser, que segundo ele tinha cabelos castanhos e olhos bem bonitos, e ele diz que era Jesus. Os pais do menino logo de cara não acreditaram muito não, mas tudo mudou após ele contar que viu uma menininha lá no paraíso e que segundo ele era sua irmã. Pois o que chamou a atenção dos seus pais foi que de fato era para ele ter uma irmãzinha, mas essa sua irmãzinha nem chegou a nascer, porque a sua mãe sofreu um aborto espontâneo. E também o garotinho Colton era muito pequeno na época, para ter consciência do ocorrido. E foi aí que os seus pais começaram a acreditar no garoto, onde ele também apontou para uma foto que seu pai guardava e contou que havia visto aquele homem lá no céu também. E esse homem era o seu bisavô. E outro fato estranho foi que Colton nunca chegou a conhecê-lo. Bem sinistra essa história, hein? Sem sombra de dúvidas. Bom, há uma outra história que foi relatada em um livro, e ele se chama 90 Minutos no Céu, onde este livro foi baseado em uma história real, o qual também teve suas adaptações para um filme, lançado em 2015, chamado 90 Minutos no Paraíso. E essa história é de Don Piper, e aconteceu no ano de 1989, e nela conta que Don era pastor, e nesse dia ele estava voltando de uma conferência da igreja, quando ele colidiu de frente com um caminhão. E quando o socorro chegou, os paramédicos que estavam no local verificou seus sinais vitais e viram que o Don já não estava mais em vida. Então seu corpo foi coberto por uma lona e durante 90 minutos ele ficou lá. E nesse período passava um homem pelo local do acidente e ele tinha estado na mesma conferência que o Don. E esse homem se chamava Dick e passando pelo local ele viu que o carro que estava lá era o de Don. Então ele parou o carro e correu para fazer uma oração por sua alma. O impressionante é que depois desses longos 90 minutos, o Don aos poucos foi voltando à vida e seu coração começou a bater novamente, onde ele começou a cantar bem baixinho. Isso foi sinistro, até porque Don estava completamente ferido, só que ele nem imaginava, a gravidade do acidente. E os paramédicos, sem mesmo ter o que falar, só levaram ele às pressas para o hospital. A recuperação de Don foi muito lenta e dolorosa e durou cerca de longos 13 meses, onde chegou a passar por 34 cirurgias aproximadamente. Segundo Don, durante todo esse processo de recuperação, ele implorava para voltar naquele lugar maravilhoso, pois ele queria ter ficado por lá e não voltar daqui para o mundo onde vivemos. Bom, o Don conta em seu livro a experiência de ter ficado esse tempo todo lá no paraíso, onde ele diz que a vida após a morte é difícil de explicar em termos conhecidos por humanos. Ele também conta que as luzes e a textura que tinha nesse lugar desafiava qualquer explicação. E essas luzes eram muito radiantes. Ele diz que ao olhar ao seu redor havia muitas cores deslumbrantes, onde superou qualquer coisa que ele teria visto antes. Também viu alguns parentes e amigos, que já haviam falecidos há muito tempo. Nossa, que experiência é essa, né? Bem sinistro. Todas essas experiências
experiências de quase morte que essas pessoas tiveram, de certa forma, é um pouco semelhante uma das outras, cada um com a sua própria experiência. Mas são muitas as dúvidas, e acho que isso nunca conseguirá ser explicado. Não com clareza, né? Olha, só quem viveu essa experiência de fato vai conseguir explicar isso. É meio complicado, porque as pessoas que passaram por isso dizem uma coisa e a ciência diz outra. Tipo, não dá pra tirar uma conclusão concreta. Olha, eu não sei se a gente pode, tipo assim, na minha opinião, eu não acredito muito de céu e de inferno. Eu só acredito no inferno. Assim, eu não acredito muito que vai ter alguma coisa, quem é do bem vai pro céu, quem é do mal vai pro inferno. Eu na verdade, eu não acredito em nada. Não, tipo, eu não sei se realmente, não tem como você acreditar, é muito difícil, né? Se de fato uma pessoa que morre vai pro céu e outra vai pro inferno, eu acho que nessa parte aí eu já falo que talvez não seria bem assim, não. Eu acho que não tem essa de céu e inferno também não, mas eu acredito, tipo assim, as pessoas boas ser separada das pessoas ruins, porque pensou, você tá lá, aí nós se provoca, um vai querer socar o outro, já vai virar uma guerra, sei lá. Mas então, por isso que eu falei, só existe o inferno. Meu Deus! Vai no paraíso, junta todo mundo e todo mundo briga. Não, é por isso que eu tô falando, não vai. Por isso que eu não acredito em céu e inferno. É igual o Dragon Ball. É pro separado. Inferno. É separado, pessoa ruim da pessoa boa, pelo amor de Deus. Não acha também? Mas será Tem que também ser. que uma pessoa que era boa, né, e vai pro paraíso e lá ela não fica ruim? Não tem como. Eu acho que não. Mas não diz que o diabo ficou ruim e o diabo não era no paraíso? complicado. Tipo, não no paraíso, mas não diz que era... É complicado, hein, vixe, muitas teorias. Mas conta aí pra gente no que vocês acreditam. Como vocês acham que é do outro lado? Se tem o outro lado, né? Bom, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta aí. Até a próxima!